Muy buenas tardes a todos y todas. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos novamente no Global Landscape Forum, ponto de inflexão e soluções de dentro. Muito obrigado a todos e todas por estarem conosco nessa plenária aqui, onde falaremos sobre os direitos para a construção e criação de paisagens sustentáveis. As oportunidades que vocês têm por parte dos territórios, também para ouvir as vozes das pessoas nos territórios. O objetivo desse espaço é poder salientar esses vínculos, essas relações entre os direitos dos povos indígenas, os territórios ancestrais, dos povos originários, com os ecossistemas e com as florestas, com a sustentabilidade deles e com a continuidade da existência deles. E, ao mesmo tempo, identificar as ameaças que estão encarando esses territórios e reconhecendo a importância que tem não apenas para os ecossistemas, mas também para a vida em geral. E, de fato, eu gostaria de aproveitar esse momento para lembrar que esse é um espaço onde contaremos com diferentes representantes, com a participação de homens e mulheres que nos acompanham de territórios do Brasil, da Bolívia, que nos oferecerão os seus olhares, as suas reflexões a partir desses temas. De fato, vamos contar com a participação de Ayala Ferreira, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais nas Terras Brasileiras, com Alex Bircão, que é da Bolívia, da coordenadora regional dos povos originários camponeses e áreas protegidas, também com o presidente da Associação de Povos Indígenas de Millón, e também com a Michelle Rodrigues, que é ativista e pesquisadora do Associação de Estudos Ambientais, e com a Lilia Salazar Lopes, que também estará conosco. E o contexto que eu gostaria de colocar para poder conversar nesse espaço vai partir do momento de assumir a Covid-19 não apenas como um fato relacionado com a sustentabilidade, mas como um fato. Quer dizer, vamos pensar no Covid como uma doença zoótica, quer dizer, algo que tem também nos desafiado para entendermos o novo mundo. E talvez as consequências que por parte das nossas autoridades, do Estado, das nossas formas de gerenciar a vida se tornaram mais visíveis, foram aquelas encaminhadas à economia e que se manifestaram no atraso ou na contração das nossas economias. E acho que aqui há um elemento fundamental dessa ideia de crescimento desmesurado, também dessa ideia cultural de desenvolvimento que nos levou até um ponto que talvez seja de não retorno. E é verdade que aquelas alternativas e vias mais promovidas, essa forma de entender o mundo nas nossas sociedades, essas formas de agir a partir dos nossos estados têm colocado projetos de infraestrutura e extrativos como se fossem talvez as únicas opções para podermos continuar nessa carreira que algumas pessoas chamam de fundo para a reativação econômica, que outros mencionam. Aqui também aparecem e emergem algumas alternativas que os povos originários, indígenas, povos tradicionais estão construindo. E tem a ver com opções como aquela conhecida pelo bom viver, ou como o bom viver, a revalorização dos nossos conhecimentos tradicionais e o nosso vínculo com as florestas. E entendendo isso não apenas como um modelo de caráter cosmológico, ou que estejam reduzidas a uma questão ritual, mas como alternativas concretas ou alternativas até mesmo respaldadas pela ciência ocidental que nos oferece soluções para encarar as consequências da mudança climática, que apontam a que o reconhecimento dos nossos territórios indígenas é a melhor forma de encarar o avanço e o desmatamento, contra o desmatamento, e também o manejo dos recursos nos rios são formas que os povos indígenas nos estão ensinando a controlar para a não exploração. No entanto, essa contração da economia, esses desafios que estamos encarando decorrentes do Covid, que é o cenário atual,
reanimou ou repotencializou o foco nos territórios e evidenciou não apenas as consequências pela mudança climática, mas a necessidade de encarar também a situação com muito mais compromisso e também, infelizmente, aumentou o avanço das economias ilegais e, portanto, como consequência, as ameaças aos defensores e defensoras dos territórios. Nesse cenário, que talvez seja caótico, como coloquei, tem elementos que devem ser colocados na mesa para discutir. Dentre eles, alguns, a forma em que nós entendemos as nossas situações. O Covid, pensado como um fato cultural, exige a necessidade de construir um novo contrato vital. E, para finalizar, podemos salientar algumas experiências que eu tenho feito no trabalho na Instituição de Direito, Ambiente e Recursos Naturais, no Peru. E nós estamos acompanhando iniciativas que têm a ver com o fortalecimento dos sistemas de monitoramento ambiental indígena e os sistemas também ambiental comunitários, existências em território, identificação de evidências e também prevenção de impactos. Outra linha-chave que nós achamos que é importante com o trabalho que estamos desenvolvendo é a promoção dos protocolos autônomos de consulta prévia, entendendo o direito à consulta prévia não apenas como um procedimento informativo, mas como uma questão evidentemente política e uma questão da defesa dos territórios. E, finalmente, uma experiência que está sendo consolidada na Amazônia peruana e acho que está sendo dialogada já com outros territórios da Bacia Amazônica é a exigência dos governos autônomos e territoriais autônomos na Amazônia. Também pensar nos direitos coletivos através da livre determinação dos povos, sem exigir independência, mas relacionamentos equilibrados, justos, com base no reconhecimento da autonomia dos povos indígenas. Acho que tem muito a discutir aqui, podemos trocar muitas experiências e, para agora dar o microfone aos nossos convidados, eu simplesmente quero lembrar que eu sou Diego Saavedra, eu sou do Peru e estamos muito contentes de estar aqui nessa plenária. Para começar, então, com as nossas intervenções, vou dar o microfone durante 7 ou 8 minutos à nossa colega Ayala Ferreira, da Coordenadora Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais e Terra do Brasil. Simplesmente, por favor, lembrem, antes de você começar, Ayala, que nós temos o sistema de registrar as perguntas. Então, por favor, coloquem as suas perguntas, as suas dúvidas. E também vamos ter, Ayala, um relógio aqui na tela que nos ajudará a controlar o tempo. Então, seja bem-vinda. Obrigada por estar conosco. Agora vale a verdade. Agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Então, dizer para todos e todas boa tarde, desde o Brasil, desde a região norte do Brasil, estou falando da Amazônia brasileira, e falo em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é uma organização camponesa que completou 37 anos de existência, no processo de organização dos trabalhadores rurais sem terra. Nós estamos falando em torno de 430 mil famílias assentadas e acampadas no Brasil inteiro, que se organizam em torno de 3 pautas ou 3 objetivos estratégicos, né? Da luta pela terra, ou da democratização do acesso à terra, né? Da luta pela implementação da reforma agrária como modelo de desenvolvimento do campo brasileiro, que vai para além da lógica do agronegócio, e, vinculado a esse processo da luta pela reforma agrária, travar processos de luta que vão reestabelecer novas relações humanas que vão para além da lógica do capital, da lógica do agronegócio e da lógica da implementação de um modelo de agricultura baseado no monocultivo, no uso intensivo dos venenos, para a classe trabalhadora do campo. Então, eu faço parte e falo desde essa organização. De maneiras, a minha internet está oscilando muito, então
eu peço que o coordenador, quem está mediando, vá dizendo se ela cortar muito, que aí eu posso tentar desligar a câmera e, enfim, tentar facilitar. E olha que eu estou na cidade. Então, para a gente perceber das dificuldades que temos de dialogar a partir desse instrumento aqui. Então, eu vou aproveitar meus 5 minutinhos para trazer 2 ou 3 reflexões que têm a ver com esse debate que o MST tem feito no Brasil, que de certa forma reflete a realidade do campo, mas reflete a realidade do campo a partir desse contexto da pandemia da Covid-19. Lamentavelmente, nós não temos tempo hábil aqui para tratar o Brasil naquilo que nós chamamos de carregarmos nos dias de hoje uma herança que consolidou, né, um modelo de desenvolvimento capitalista baseado na privatização dos bens da natureza, né, da terra, da concentração dos direitos, consolidando nos dias de hoje uma realidade de profundas desigualdades sociais. Então, nós estamos partindo dessa realidade, desse contexto, quando falamos do Brasil na luta pela terra, na luta pela reforma agrária. A a pandemia, né, a Covid-19, ela aprofundou isso que nós chamamos das contradições do sistema capitalista no nosso país. E, lamentavelmente, o Brasil, assim como outros países da América Latina, ela está no epicentro das disputas de interesses das superpotências. E essas disputas interferem, né, e afetam diretamente a vida dos sujeitos que vivem no campo, que vive do usufruto direto da terra e dos bens da natureza, florestais, de águas e etc. e tal, né? Então, nós vivemos o que podemos dizer assim, o pior momento para todos nós que vivemos no campo. Pelo número expressivo de pessoas vítimas da Covid-19, nós estamos falando de quase 600 mil brasileiros e brasileiras que foram vítimas, né, morreram em decorrência da Covid-19, fora, né, as milhares de vidas que adoeceram em função de uma política irresponsável adotada pelo Estado brasileiro para enfrentar a Covid-19. Nós temos hoje uma realidade em que 19 milhões de brasileiros estão passando fome, né, e é concreto isso, então voltamos ao que nós chamamos do mapa da fome. Outros 14 milhões de brasileiros que estão desempregados e desempregadas, e em torno de 45 milhões de brasileiros que estão, como podemos dizer assim, em desalento. Pessoas que não veem perspectiva de vida porque têm sofrido alguma contradição, algum limite vinculado a esse modelo que nós estamos enfrentando hoje. Assim como somos vítimas da violência em função da opção, né, ou da tomada de decisão por parte do poder, né, do Estado brasileiro, pela uma agenda conservadora e neoliberal no nosso país. Ou seja, desde a democratização ou reabertura do nosso país, nós nunca vivemos um momento tão difícil para aqueles e aquelas que lutam pela terra, os camponeses e as camponesas, povos indígenas, quilombolas, e ativistas, defensores dos direitos humanos e do meio ambiente no nosso país. A CPT, que é uma organização que, né, vinculada à Igreja Católica, que sistematiza esses dados da violência, revelam que no ano de 2019 e 2020, e que nós temos enfrentado nos dias de hoje. Encerro chamando a atenção de que o Estado brasileiro, o atual governo, né, do Bolsonaro, ele fez uma opção em um modelo do capital na agricultura que paralisou processos de reforma agrária, o reconhecimento de terras indígenas e de terras quilombolas, flexibilizou a agenda ambiental e fundiária do nosso país, inclusive rompendo com protocolos internacionais em que o Brasil até então era signatário. Então, nós temos um limite. Como reativar protocolos se o governo, de certa forma, rompeu com tudo aquilo que poderia ser esse arcabouço legislativo, jurídico, né, de proteção dos interesses de povos camponeses, indígenas e quilombolas. Então, nós temos vivido essa realidade que amplia o que nós temos chamado desse desafio nosso,
enquanto sujeitos que vivem da luta pela terra e da luta pela reforma agrária. Eu não sei do meu tempo, porque sumiu o time aqui, não sei se acabou, mas eu encerro... Você ainda tem alguns minutinhos. A minha intervenção dizendo que para o MST, para os sujeitos que lutam pela terra, comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas no Brasil, o nosso desafio é seguir existindo, fazendo a defesa dos bens da natureza, protegendo os nossos territórios da mineração, né, dos monocultivos, do agronegócio. Então, esse tem sido uma tarefa central para todos nós. A defesa dos direitos humanos, né, na luta contra os despejos e as remoções forçadas, que ampliou no contexto da pandemia, né, na luta em defesa da democracia, porque a gente sabe que as nossas bandeiras específicas só vão avançar se nós retomarmos uma bandeira, retomarmos a luta e um percurso de desenvolvimento do nosso país em que nós estamos incluídos, e esse desafio de produzir alimentos para o povo brasileiro. E cumprir, em um contexto de pandemia, como nós estamos vivendo, novas relações de solidariedade e de cooperação. Os sujeitos do campo pensando na sociedade como um todo, desenvolvendo, em um contexto de pandemia, as ações de solidariedade na distribuição de alimentos e no cuidado da saúde coletiva como elemento central. Sujeitos saudáveis para termos condições de lutar por outras bandeiras necessárias para o desenvolvimento do nosso país. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e espero que a minha internet tenha contribuído, enfim, não tenha limitado tanto a minha intervenção. Obrigado, Diego, e devolvo a palavra para você. Muito obrigado, muitas graças. Muito obrigado, Ayala. Muito obrigado pela sua intervenção. A sua internet funcionou bem, então não tem problema. Muito obrigado pela mensagem. Acho que já estamos encontrando alguns pontos de conexão sobre essa reflexão, o relacionamento com o sistema, os avanços, com os conservadorismos. Agora vamos dar o microfone a Alex Viuca. Como eu já coloquei, ele vem da Bolívia, representante da CONCHOCAPI, a Coordenadora Nacional de Defesa dos Territórios Indígenas, Originários, Camponeses e Áreas Protegidas da Bolívia. Ao mesmo tempo, para você, Alex, agradeço a sua assistência. Muito obrigado, Diego. Através dessas palavras, eu gostaria de agradecer primeiramente às pessoas que possibilitaram esse conversatório. Acho que é muito importante, é de vital importância devido ao contexto e à situação que nós estamos vivendo como povos indígenas, especificamente na Bacia Amazônica. Os 9 países da América do Sul. Nós estamos sendo basicamente abaselados, estamos lutando, estamos sendo afetados nos nossos direitos fundamentais. Eu acho que isso é um indicador para termos esse tipo de conversatórios. Eu sou Alex Vilcalimaco, sou indígena Chupiamona. O povo Chupiamona foi contactado em 19 de março de 1916 por parte dos colonizadores europeus e temos sofrido muito a partir desse contato. De fato, o povo Chupiamona teve que se movimentar em 4 momentos e isso levou à perda da língua originária. Em 1887, nós perdemos a nossa língua como produto dessas invasões. Nos forçaram a falar uma língua nativa, sem dúvida, quechua, mas que não é própria essa língua desse povo. Então, temos um território de 210 mil hectares que estão totalmente localizados dentro do Parque de Manejo Integrado Navibi, que foi criado em 21 de setembro de 1995, tem quase 2 milhões de hectares em extensão e vai de 6 mil metros sobre o nível do mar nos nevados até os 180 metros nas pampas que são colindantes, então fazem fronteira com a República do Peru. Nesse parque tem a coabitação de vários povos indígenas. Um deles é o povo Chupiamona, mas estão os Tacanas, Lecos, Mocetenes, Chimanes
erras, e também se fala de 2 povos em isolamento voluntário e provavelmente que ainda não está sendo contactado, que não foi contactado. O povo Mosamen, que provavelmente ainda está em isolamento voluntário, e os Toromonas, que são um povo que ainda não foi contactado. Então, a situação produto da intensificação do modelo econômico extrativista, como a Ayala mencionou, e que teve crescimento sem limites, desmesurado nos últimos anos e ainda mais durante a pandemia, está ameaçando todos os nossos povos. Em 2011, na Bolívia, e provavelmente em nível regional, reconhecemos uma luta, grande protesto feito pelos indígenas das terras baixas, defendendo os direitos territoriais. Esse protesto foi brutalmente castigado. Os povos indígenas já sofremos de uma repressão no local denominado Chaparina. Porém, além disso, continuamos com essa proposta até a cidade de La Paz, onde houve uma grande acolhida. O motivo desses protestos tem a ver com a violação sistemática dos direitos fundamentais como povos indígenas. Uma desobediência por parte daqueles que nos governam, daqueles que têm grandes interesses nos nossos territórios, de não cumprirem com o que eles estão ditando e com o que é estabelecido na regulamentação. Essa situação ainda não acabou nos últimos anos. Isso não representa simplesmente projetos de grande infraestrutura como as estradas, uma estrada que pretende se construir no coração do Parque Nacional Isiboro, que iria destruir o território ancestral de três povoados indígenas. Então, se fala na atualidade da construção de 22 centrais hidroelétricas no território nacional todo, o que praticamente iria danificar irreversivelmente as nossas principais bacias hidrográficas. A do Rio Berim, nessa bacia pretendem construir 3 centrais hidroelétricas, Chepete, Bala, Cachoeira Esperança, e uma binacional que seria a Ribeirão, no Rio Madeira. E outro, na bacia do Rio Grande, se fala de um complexo hidroelétrico de 7 centrais hidroelétricas que praticamente iria destruir vários povoados indígenas, especificamente o Guarani, porém que também iria afetar essa construção muitos outros povos. Então, essa situação nos preocupa muito. Nós sabemos que a política energética também está avançando para outros projetos extrativistas, como o caso da mineração. A Lei 535 de maio de 2014 de mineração praticamente abre os territórios indígenas e as áreas protegidas para esses projetos que, sem a consulta dos povos indígenas, está avançando. Hoje, na Bolívia toda, tem mais de 1.400 cooperativas mineiras, apenas 70% delas dedicadas à atividade aurífera. Estão penetrando de uma forma arbitrária, sem consultar os povos indígenas. E isso está gerando uma grande quantidade de poluição dos rios. Tem alguns povoados que estão altamente poluídos por mercúrio. E isso é algo que nos preocupa muito. O tema também do agronegócio, a pecuária também se expandiu enormemente. Em 2019, perdemos em torno de 6 milhões de hectares de florestas e pastizais. Em 2020, já se perderam 4 milhões nas regiões da Amazônia. E nesse ano, estamos com números de perda de 1,5 milhões. Então, são 11,5 milhões que já estão sendo perdidos das florestas e dos pastizais que correspondem à bacia amazônica. Então, essa é a situação que nos preocupa sobremaneira. Realmente precisamos que os povos indígenas
façam um esforço global e em conjunto, envolvendo a sociedade civil para parar esses abusos, para fazer com que a fronteira extrativa pare de afetar os nossos direitos, os nossos parques e territórios. Porque acho que com a pandemia ficou claro que esse modelo econômico extrativista, capitalista, não é o modelo que devemos seguir. Em todos os lugares, em todas as regiões onde já tomou controle esse modelo econômico, tem destruído os meios de vida dos povos indígenas e está destruindo ecossistemas, está gerando múltiplos problemas socioambientais. E, portanto, também produto dessa quantidade de violações sistemáticas dos nossos direitos. Na atualidade, na Bolívia, estamos levando a cabo uma demonstração dos povos da Chiquitania para exigir a existência e o respeito desses direitos. Porque não é possível que, além de termos uma Constituição Política do Estado que amplamente reconhece os nossos direitos fundamentais, com tratados e acordos internacionais, agora seja vulnerabilizados os nossos direitos. É por isso que temos essa manifestação e esperamos que esse tipo de eventos nos ajudem a, de alguma forma, expandir essas vozes de luta e essa resistência feita pelos povos indígenas, não apenas na Bolívia, mas em nível regional e internacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Alex, muito obrigado pela sua intervenção. De fato, eu vou salientar essa expectativa de aproveitar o alcance, esse espaço e a participação de representantes de governos que vocês podem ouvir nesse momento, mas também de organizações de base e organizações territoriais. É por isso que agora eu convoco a todas e todos os participantes que estão conosco para colocarem as suas perguntas, comentários através dos diferentes sistemas nos quais estamos transmitindo, para que no momento de encerramento a gente possa também, de alguma forma, trocar ideias conforme as suas perguntas. Agora vamos dar o microfone ao irmão Aventino Trio. Ele é presidente da Associação dos Povos Indígenas Trio, Katsuyana Itzikiana. Também ele é filmmaker, também ele vem do Brasil. Seja bem-vindo. Você também tem 7 minutos para compartilhar conosco a sua visão. Obrigado. Todos que estão presentes aqui, obrigado, Diego. Muito prazer, todos que estão presentes aqui. Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui, falar um pouco das realidades, né? A gente vê várias realidades diferentes e eu trago aqui uma realidade nossa, uma realidade da luta dos povos indígenas. E então, em primeiro momento, eu vou colocar 3 questionamentos aqui que são importantes a serem colocados, que a gente enfrenta ao nosso movimento indígena, né? Então, primeiro eu queria trazer um pouquinho da realidade da minha situação, da situação do qual meu povo viveu em relação ao implementação de ações que o governo deveria implementar ao combate ao Covid-19 dentro das comunidades indígenas, né? Então, a gente sofreu muito com isso, né? Teve época que no início da pandemia começar, a gente teve casos de Covid-19 na terra indígena Parque do Tumucumaque, né? Para quem não me conhece, eu sou Aventino Nakai, sou do povo Tirió Caxiana, do Tumucumaque. E então, assim, a gente é da região norte do Pará. O nosso único acesso é via aéreo. A gente tem uma precariedade de apoio logístico para a nossa terra indígena. Então, é muito difícil a nosso acesso. Então, mesmo com toda dificuldade, a gente teve, casos de Covid em 100% na terra indígena, 100%. E a gente foi afetado
de forma muito, assim, a gente fala de positivo, porque a gente não teve caso de morte dentro da nossa terra indígena. Tivemos casos não tão fortes assim. A gente conseguiu neutralizar a ameaça através dos tratamentos tradicionais nossos, das nossas culturas, né? Apesar de o governo entrar com outros medicamentos que não eram apropriados e que levaria a nossa comunidade ter casos mais fortes de Covid, né? Principalmente, a gente conseguiu impedir a entrada de quase 5.000 medicações de cloroquina, e o governo dizia também ser aquele medicamentos que seriam para prevenção do Covid, né? Que foi aqui no Brasil chamado kit de Covid, que agora não estou lembrando quais remédios foram, mas o que foram implantados na saúde indígena. Mas a gente conseguiu fazer com que não chegasse essas medicações dentro das comunidades para nosso tratamento. Conseguimos aproveitar o máximo do que temos dentro da nossa região. E contando todo esse cenário, a gente vê que assim, os nossos direitos, eles estão sendo assim de forma ameaçados em vários tipos, né? Tirando essa questão de saúde, aí tem os nossos direitos que estão sendo ameaçados diretamente, né? Vou citar duas ameaças que recentemente a gente tem enfrentado muito. A gente acredita que é o que está mais forte até o momento, né? Que é um projeto de lei que tem aí 490, que foi assim, votado, eu acho que, se não me engano, em julho, que foi aprovado na Comissão de Constituição de Justiça, foi no CCJ. Essa foi uma derrota, agora segue no Senado, né, para votação no Senado. E esse PL, para nós, é um risco, porque ele fragiliza muito os nossos direitos ao nosso território, né? E a gente tem outro segundo, que é a tese do marco temporal. O marco temporal tem sido bem mais assim, a gente mostrou agora no nosso último movimento. O marco temporal, para nós indígenas, ele afeta muito, por causa que os nossos direitos, eles vêm além da Constituição de 1988, né? Os nossos direitos são originários e que não tem como ter um limite de posse de terra, né? Então, o marco temporal vem mostrando que a gente tem que ter uma posse de nossas terras a partir do dia 5 de outubro de 1995, a qual foi que entrou em vigor a Constituição do Brasil agora, né? Então, as nossas defesas, as nossas lutas, as nossas mobilizações são em defesa desses ameaças que a gente encontra. Não só as nossas ameaças como povos indígenas, mas assim a ameaça do ser humano, porque ameaça a nossa Amazônia, ameaça os nossos territórios que têm a preservação de natureza, a preservação de biodiversidade, de monte de animais, águas, rios, as fontes de alimentação para a terra, né? E se a gente não tiver terra, a gente também não vai ter vida. Por isso que hoje a nossa mobilização recente em Brasília foi uma temática luta pela vida, né? Porque se as nossas terras forem retiradas, se a gente for tirado, se esse desenvolvimento que esse governo diz ser como ele pensa, né, destruir a natureza, acabar com os animais, com os povos indígenas, a gente não vê que não é um caminho para desenvolvimento. O desenvolvimento para nós tem que acontecer de forma natural, de a forma que respeita a natureza, da forma como os indígenas respeitam a natureza.
Então, a mobilização veio muito, né, desse último acampamento que teve em Brasília, foi muito para esse momento, porque não foi só a luta daquele momento, foi luta para defender todos os territórios, foi para defender a vida do ser humano, não só indígena, mas de animais, de árvores, entre outros seres vivos do nosso planeta, né? Então, eu queria agradecer muito pela essa oportunidade de falar um pouquinho do que a gente passa, né, enquanto os indígenas, mas a gente sempre está somando forças para lutarmos a igualdade e direitos, enquanto povos, enquanto seres humanos também. Então, eu queria dizer muito obrigado, Diego. Obrigado, Aventino. Obrigado, Aventino. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. E nós estamos agrupados não somente nesse cenário, mas na jornada no total e no desdobramento de todas as iniciativas e os processos, a luta pela vida. É isso que o Aventino nos falou e acho que é o ponto comum, o Alex e a Ayala também. O que vem pela frente, o que está nos unindo como objetivo máximo de manter a existência não apenas da humanidade, mas de todas as formas de vida do planeta. E a partir justamente dessas experiências tradicionais indígenas dos povos originários, vamos continuar, mas antes vamos reiterar e insistir aos participantes que colaborem, que nos enviem as suas perguntas, os seus comentários pelos diferentes sistemas. Então vamos continuar e vamos passar a palavra para Luciel Rodrigues, que é ativista, climatista e pesquisadora do Grupo de Estudos Ambientais. Luciel, bem-vinda. Você tem também 7, 8 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar nesse espaço. Antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer oi das autoridades do povo, do meu povo. Eu sou da etnia afro-caribenha Raizan, do arquipélago de San Andrés, Providência e Santa Catalina, que são ilhas no Caribe, no norte da Colômbia. Eu sou ativista ambiental, eu sou ativista pela justiça climática, engenheiro ambiental da Universidade da Colômbia. E nesse espaço eu quero comentar e contar um processo muito lindo que conseguimos desenvolver na Colômbia, onde é conhecida a tutela pela Amazônia, que foi estabelecida por 25 jovens e crianças de toda a região da nossa Colômbia, onde nós referenciávamos como o desmatamento na nossa Amazônia colombiana afetava os nossos direitos fundamentais como jovens e como gerações futuras que realmente vamos sofrer e estamos sofrendo as consequências, as piores consequências da mudança do clima. Esse processo foi desenvolvido a partir de 2017, quando nós estabelecemos um processo de tutela onde nós defendíamos os nossos direitos fundamentais. Na Constituição colombiana tem muitos direitos essenciais nos quais nós nos baseamos para poder estabelecer esse ato que foi o direito à vida, o direito a um ambiente saudável, que é um direito que na Colômbia podemos dizer com muita honra que é algo que nós temos, que o governo deve. Então, com esse grupo, nós percebemos que a cada vez mais estava se desmatando mais o nosso país, nessa área tão importante que é a área amazônica, que abrange praticamente 50% do país da Colômbia. E também vimos que o nosso país tinha assinado
o Acordo de Paris, onde tinha determinado que ia levar o desmatamento da Amazônia para zero. Estávamos vendo que o governo não estava cumprindo esses objetivos. Então foi ali que começamos esse processo com os garotos e garotas do nosso país de levar o nosso governo para o Supremo Tribunal. E nós tivemos a alegria de que depois de 2 tentativas de levar ao tribunal, nos deram o processo na sentença 4360. Podem revisar do nosso país aqui na Colômbia, onde a nossa Amazônia foi declarada sujeito de direitos, ou seja, que deve ser protegida, cuidada, restaurada. E entra num esquema de proteção, porque nós sabemos que na Amazônia em geral, menos de 50% das áreas estão sob algum tipo de proteção jurídica ou algum tipo de grupos que estão ali. Então, é importante, seguindo essas políticas e seguindo como está se desenvolvendo o nosso planeta e as maneiras que nós temos para poder proteger os nossos ecossistemas estratégicos, nós vimos como uma pequena vitória. E na Colômbia nós estamos liderando o litígio ambiental, dando um pouco uma abertura desse espaço de que nós podemos proteger os nossos ecossistemas, que os jovens, as crianças, os idosos, todos nós podemos defender e temos o direito e o dever de proteger os nossos ecossistemas. E além de tudo isso, entender também que a pandemia da Covid-19 tem ampliado muito o desmatamento. Muitos desmatadores viram na pandemia uma oportunidade para continuar ampliando a sua queima e a sua derrubada de árvores. Nós vimos no Quênia como aumentou o desmatamento nesses tempos de pandemia, e isso vai agravar não somente a situação territorial nos grandes ecossistemas e no grande continente que é a América do Sul, mas temos que entender que a Amazônia é um dos pulmões do mundo e também é uma das nossas aliadas, é a principal aliada diante da mudança do clima e da possibilidade que nós temos de nos adaptarmos como povos, como seres, como habitantes do planeta. E também exprimir que os efeitos da mudança do clima continuam nos atacando na ilha de onde eu provenho. Alguns meses atrás houve um furacão de categoria 5 que nos deixou totalmente devastados, sem casa. A minha família continuou vivendo na rua, e nós somos povos indígenas, povos negros, camponeses, todos os jovens com uma mesma voz para a proteção da vida. Eu quero agradecer o convite a esse espaço. Obrigado, Yurchel. Uma mensagem muito inspiradora. Nossa solidariedade definitivamente com os direitos da natureza, que definitivamente expressam também as consequências da gestão do território, dos recursos e dos direitos, e as situações que agravam tudo isso. Vamos ir encerrando essa parte do painel com a participação da Leila Salazar Lopes, que é diretora executiva da Amazon Watch. Bem-vinda, Leila. Obrigado por nos acompanhar. E justamente as intervenções têm ido descrevendo claramente o cenário onde nós estamos, mas tem consequências adicionais, como o aumento das ameaças e dos riscos, justamente no trabalho que eles e elas vêm desenvolvendo. Acho que são temas que podem ser cobertos também na sua intervenção. Tem
7, 8 minutos e reitero o agradecimento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Considerando que essa é uma conferência global, vou falar em espanhol. E espero que todos tenham a sua função de interpretação ativada. Meu nome é Leila Salazar Lopes, eu sou latina, chicana, minha família é do México e eu moro em São Francisco, na Califórnia. Eu estou me conectando de São Francisco, um território Luni. E continuando o que os meus colegas falaram, os painelistas, e focados no panorama completo do que está acontecendo na Amazônia, esse é o tema da conferência. E a Amazônia está a ponto de passar de um ponto de inflexão, está num ponto de emergência, num ponto de crise. É algo que nós temos falado ao longo de muito tempo. E por nós, eu estou falando de todos nós, os povos indígenas, as pessoas da floresta do Amazonas, os grupos tradicionais, os aliados das pessoas que estão ali. É algo que nós temos dito por muito tempo, mas aparentemente agora que o Amazonas está pegando fogo, que tem muitas crises que estão acontecendo na Amazônia, na sua população, aparentemente, finalmente estão prestando atenção. Isso é bom, porque estamos passando já do ponto de inflexão. E de acordo com os cientistas globais, os cientistas do clima, tem partes da floresta amazônica que já passaram do ponto de inflexão. Alguns já passaram, principalmente no sul da Amazônia, e com o desmatamento, com as extrações, com os incêndios, o petróleo, a mineração. Se tudo isso continuar, os agronegócios, a expansão, se os planos continuarem assim, e se os ataques, os assassinatos dos indígenas, das pessoas, dos grupos tradicionais que estão ali na frente protegendo essas pessoas, bosques, animais, florestas, esse ciclo hidrológico, se nós continuarmos permitindo essa destruição dessa forma, nós vamos ver o colapso completo da Amazônia, ecologicamente. Não daqui a 20 anos, não em 15 anos, daqui a alguns quantos anos. E é claro que não queremos que isso aconteça. Nós estamos aqui para falar das soluções e do que nós podemos fazer para parar essa destruição. E o primeiro e o mais importante, eu tenho que dizer que na Amazon Watch nós somos uma organização que busca atender e proteger a floresta amazônica em solidariedade com os grupos indígenas. E nós fazemos isso porque esses territórios são os melhor protegidos em toda a Amazônia. 80% da nossa biodiversidade está nas terras dos povos indígenas. Então, nós estamos seguindo o chamado dos povos indígenas para proteger e defender seus direitos e seus territórios, que estão sob ataque. Na última semana, nós vimos um relatório global que nos compartilharam que os lugares mais perigosos, no sentido de ser um indígena ativista, estão no Amazonas, no Peru, na Colômbia. São ataques diretos. E também tem ataques à polícia
e das políticas climáticas, sociais. Nós vemos essas chamadas dos povos indígenas, nós ouvimos e nós implantamos. Então, os indígenas com Cuica, com a Confederação dos Povos Indígenas da Amazônia, estão trabalhando para proteger a Amazônia. Não temos mais 20 anos, não podemos esperar até 2030. Nós estamos num estado de emergência, algo que nós temos que declarar na Amazônia. Eu moro na Califórnia, onde tem incêndios que estão nos sufocando, que estão predominando no nosso estado. Foi declarado um estado de emergência e nós queremos também que isso seja declarado na Amazônia, porque essa é a situação. É um estado de emergência. Algumas semanas atrás, no dia 5 de setembro, foi lançada uma chamada global. O nome é Amazônia pela Vida. E 80% para o ano de 2025, esse que é o propósito. Esse chamado foi apresentado no Congresso da Preservação, no Congresso Mundial, e tem sido adaptado de maneira surpreendente pelas ONGs, pelos líderes indígenas. E é uma demanda, é uma chamada urgente, principalmente para os governos locais. Os governos dos países amazônicos declararam o estado de emergência. Nós não podemos ter outros objetivos. Antes de parar essa destruição em massa da Amazônia, não podemos ter outros objetivos climáticos. Na COP25, vamos ver daqui a algumas semanas que não podemos chamar a nenhuma outra ação antes de fazer essa proteção da Amazônia. É a proteção mais relevante para poder parar o caos climático futuro. E uma das melhores maneiras de defender a Amazônia é defendendo e protegendo os direitos dos povos indígenas. Nós assinamos mais de 250 movimentos e organizações. Nós aderimos a essa chamada da Cuica. Esse é o momento de proteger 80% do Amazonas para o ano 2025. Por que 80%? Porque 30% já está protegido pelos povos indígenas nos seus territórios. E o resto é um território não protegido. Nós queremos protegê-lo. E eu estou convidando vocês a aderirem a essa chamada. Obrigado. Vemos as reflexões, tem muita coincidência nos desafios que nós estamos enfrentando atualmente e na urgência das soluções, como você apontou. Vamos agora, por causa do pouco tempo que temos, para uma rodada de respostas a essas perguntas que foram chegando, 12 das participantes. E eu somente gostaria de comentar que uma pergunta que nós achamos que é geral e muito importante. Cada um pode cobri-la como quiser, de 1 a 2 minutos no máximo, para poder ir fechando. Tem perguntas específicas que eu vou comentar também, mas a pergunta geral era: sabemos e conhecemos que as vozes dos povos da Amazônia também têm as vozes das florestas, dos rios e de todas as maneiras de vida. Então, como nós podemos fortalecer essas vozes nesses cenários que a Leila apontou, nesses cenários políticos tão tensos e tão difíceis? E, por exemplo, na perspectiva dos parceiros, o que nós podemos fazer para fortalecer essas vozes? É uma pergunta geral. Agora eu vou mencionar algumas perguntas específicas e eu vou dar o tempo, 1 minuto, no máximo 2 minutos. Vamos começar com Ayala. Se ele ainda está aqui, se ela ainda está nos acompanhando. Sim, eu estou vendo ela conectada. Ayala pode falar um pouco mais sobre a importância da reforma agrícola e o contexto atual, por favor? Vamos ver se ele está conosco. Muito, então, lamentavelmente eu não entendi
não consegui acompanhar a última fala da companheira, mas tentando dialogar com a questão que você menciona, creio que a importância nos dias atuais da reforma agrária no Brasil, ela cumpre, penso que diretamente, duas dimensões, né? Uma tem a ver com esse esforço de consolidarmos o modelo de desenvolvimento do campo e da agricultura brasileira, que seja esse contraponto ao modelo do agronegócio. No Brasil, e como em muitos países da América Latina, o agronegócio ele representa um projeto de desenvolvimento que afeta diretamente a vida dos sujeitos do campo, né, camponeses e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas. Ela padroniza isso, que são formas muito próprias e particulares de existência desses sujeitos na relação com a terra e com a natureza. Então afeta, impõe um modelo de uso intensivo dos agrotóxicos, né, dos monocultivos, né, está diretamente relacionado a esse avanço do desmatamento e dessa crise hídrica e climática como nós temos vivido hoje. Então, quando você fala de reforma agrária, você tenta apresentar isso, que são as contradições diretas do modelo do agronegócio, do desenvolvimento do capital no campo, nesses últimos 40 anos no Brasil e, sobretudo, a partir dos anos 2000, com o boom das commodities agrícolas e minerais e a importância do Brasil no mercado internacional dessas commodities. Por outro lado, se você faz essa crítica, você pensa a reforma agrária, então que modelo está colocado em torno disso? O primeiro desafio é isso, é pensar a função social da terra, a democratização do acesso à terra, que, como eu mencionei, nós vemos essa realidade, né, de concentração da terra. E combinado com esse processo de democratização do acesso à terra, como é que você constrói um modelo de agricultura em que a agroecologia, as novas relações humanas, né, o respeito aos bens da natureza, esteja como elemento central do debate. Então, quando falamos de importância da reforma agrária, nós estamos mencionando essas duas dimensões, da crítica, mas, ao mesmo tempo, da proposta de um modelo que seja efetivamente esse contraponto. Muchas gracias. Muito obrigado, Ayala. Agora vamos com Alex. Porque muitas organizações comunitárias exigem o reconhecimento dos direitos territoriais no lugar do cumprimento legal dos cumprimentos territoriais. Alex, por favor, máximo 2 minutos. Pois não. No caso da Bolívia, atualmente temos os povos do Oriente Boliviano que exigem que os nossos direitos sejam cumpridos. Infelizmente, não é suficiente que os nossos direitos sejam constitucionalizados, sejam reconhecidos. Tem acordos e convênios internacionais que reconhecem amplamente os nossos direitos, os direitos dos povos indígenas, os direitos da natureza. Mas, na sua prática, na sua execução, não tem um efeito. Então, temos que ver outros mecanismos da sociedade civil para que isso realmente tenha uma ressonância favorável, positiva e quantificável. Caso contrário, nós podemos mudar as nossas constituições, como no caso da Bolívia e do Equador. Agora temos outros países que estão se posicionando para fazer mudanças e que são claramente necessárias. Mas isso não acaba ali. O maior desafio é como é que nós fazemos o reconhecimento dos direitos indígenas, dos direitos da natureza, dos direitos humanos, para que possam se concretizar na prática. É por isso que a demanda dos povos indígenas vai ser continuada, vai ser permanente, mas como alguém já falou, não é suficiente a luta isolada, unilateral dos povos indígenas. Essa luta precisa ser articulada no âmbito local, regional, internacional e deve levar a participação de todos e todas. Somente assim podemos fazer mudanças substanciais e significativas. Os governos, as empresas, por própria iniciativa, não vão fazer, porque eles têm a decisão de extração, de poder tirar os nossos recursos, de tirar as propriedades dos povos indígenas.
Então, alguém falou, aqui temos que ver a maneira de garantir que os povos indígenas vamos continuar usufruindo desses direitos, os direitos territoriais e os elementares, o direito a participar ou viver num meio ambiente saudável, mas que isso esteja respaldado pelos elementos que nos permitam exercer os direitos. Os governos criaram os seus mecanismos, têm mecanismos internacionais, mas até eles são insuficientes para que isso possa começar a gerar efeitos positivos para a humanidade. Obrigado, Diego. Obrigado, Alex. Aventino. Recebemos uma pergunta perguntando quais têm sido os perigos ou os riscos do uso das drogas contra a Covid, dos medicamentos contra a Covid nas comunidades indígenas e, diante disso, quais foram os tratamentos utilizados nos territórios. Tem 1 a 2 minutos, por favor. Então, boa tarde novamente. Nós, na minha região, a gente não utilizou esse kit Covid que foi chamado, né? Que pelos os governantes do estado, onde o saúde indígena é anexo, né? E a gente não acabou usando dentro dos nossos territórios. Então, a gente não conseguiu identificar quais efeitos essas medicações fariam, né? Então, a gente não usou em nenhum momento esses tratamentos como kit Covid, que foi chamado, a gente em nenhum momento chegou a usar. Então, a gente não conseguiu identificar quais seriam o que trazia isso, né? Então, a gente não acabou usando. Por sim, teve os tratamentos tradicionais, né? O principal foram, a gente temos alguns, como posso falar, algumas bebidas que têm uma influência de ter uma presença de algo que chama, né? Fermentado. Então, teve essa parte que conseguiu com que a circulação não seja muito forte e tivemos algumas plantas que foram usadas dentro das terras indígenas. Uma planta que até seria, se eu tivesse autoridade para dizer, dizia, mas como uma recomendação da minha comunidade que seja mais preservadas as nossas medicações tradicionais. Então, mas foi uma planta muito forte que conseguiu evitar com que nossas comunidades chegassem a óbitos. Obrigado. Muchas gracias, Aventino. Obrigado, Aventino. Yurchel, estavam nos perguntando quais são os desafios para manter fortes as vozes dos territórios e como é a participação dos mais jovens nessas tarefas. Bom, eu agradeço essa pergunta. Para mim, o mais importante para que as vozes dos povos, de todas as minorias e os que mais estamos sofrendo o efeito da globalização e da crise global e a crise do clima, é nos empoderarmos e continuar fortalecendo os processos participativos que estamos desenvolvendo nos nossos territórios e continuar na luta e na resistência nos nossos territórios, quanto aqui o importante é a preservação da vida, assim como nós fazemos na Colômbia, utilizando não somente o ativismo que agora tem entre jovens, que é o ativismo virtual e tudo aquilo, mas nós também estamos empreendendo ações jurídicas, estamos indo nas ruas para fazer passeatas. Então, ver as ferramentas que nós temos em volta para poder utilizá-las em prol da defesa dos nossos ecossistemas estratégicos e da vida. E também um convite para todos
os jovens afro-indígenas, camponeses, as minorias, que possamos continuar na luta pelo nosso povo, porque somente com um celular nós podemos continuar fazendo advocacy, nos informando e criando precedentes na luta e na defesa dos nossos territórios ancestrais. Obrigado, Yurshel. E para encerrar essa rodada de perguntas, Leila. Nesse cenário temos muitas perguntas quanto a que ele tem dado prioridade a projetos de investimento estratégico de extração em áreas muito sensíveis. Então, nesse cenário das vozes dos povos que estão enfrentando ou construindo alternativas, como podemos aderir a esses processos no papel dos aliados, das aliadas, daqueles que estamos acompanhando de uma certa forma as organizações indígenas tradicionais? Bom, vou aproveitar e aqui eu vou falar espanhol. Como a colega acabou de falar, temos que nos acompanhar como aliados, temos que acompanhar as soluções, as exigências e as chamadas dos povos, das organizações de base. Esse que é o nosso papel, amplificar as soluções e as suas demandas. Uma maneira específica, por exemplo, é amplificar essa chamada da Amazônia pela Vida, 80-20-25. Outra é que nós vemos muitas vezes que os governos se comprometem a reduzir as emissões ou reduzir o desmatamento. E por uma parte estão falando isso e por outra parte estão aprovando concessões nos territórios indígenas para extração de mineração. E uma maneira na qual nós estamos trabalhando juntos é pressionando os bancos, pressionando os financiadores que estão investindo na destruição. Ontem começamos uma campanha com a Confeniai do Equador para chamar aqueles bancos que estão financiando a destruição, que estão financiando projetos de petróleo e gás, para falar que não, que se eles quiserem ser líderes na mudança do clima, precisam parar de investir no petróleo e no gás. Precisam excluir o petróleo e o gás de seus portfólios. Isso é algo muito concreto e nós exigimos que qualquer um que quiser investir tem que investir diretamente nas soluções dos povos indígenas e as comunidades tradicionais que estamos ouvindo agora. Obrigado. Obrigada, Leila. Obrigado a todos e todas que estão compartilhando suas perspectivas e suas experiências. Acho que tem muitos pontos comuns. É um conjunto de temas que não se esgotam e o desafio nesse cenário nos apresenta uma foto fosca, uma foto embaçada que não nos mostra a imagem completa e nós, os que estamos aqui acompanhando, temos que dar cor a essa fotografia. Talvez não no longo prazo, como uma visão mais cultural, mas no curto prazo, como uma questão urgente, como foi apontado em cada uma das nossas participações. Salientar a necessidade de uma multiplicidade de alianças, é necessário aderir o maior número de atores e as diferentes formas e estratégias de organização e defesa dos direitos, a partir de levar em conta, como a Leila apontou há pouco, os padrões dos bancos e das instituições financeiras internacionais que, como o VID, já reconheceram que é necessário promover protocolos autônomos de consulta, mas temos que ver como tornar isso efetivo até instituições como o Sistema Interamericano
de direitos humanos que exigiu não avançar ou não fazer projetos extrativos no território durante a emergência sanitária, mas isso continua sendo um elemento desafiador, ver como exercer isso. E são os territórios que estão nos dando muitas das respostas e alternativas: monitoramento ambiental, defesa do território, de reforma latifundária, a luta dos jovens, etc. Eu vou encerrar aqui. Sou Diego Saavedra, da ONG de Direitos Ambientais. Eu quero agradecer aos organizadores do GLF por essa oportunidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês as suas reflexões, o que nos compartilharam, e eu espero que possamos continuar nos encontrando no caminho. Obrigado a todos e todas. Boa tarde.